Jesus no Lar, Neio Lúcio, capítulo 9, O Mensageiro do Amor. Falava-se na reunião com respeito à preponderância dos sábios na terra, quando Jesus tomou a palavra e contou, sereno e simples. Há muitos anos, quando o mundo perigava em calamitosa crise de ignorância e perversidade, o poderoso Pai enviou-lhe um mensageiro da ciência, com a missão de entregar-lhe gloriosa mensagem de vida eterna. Tomando forma nos círculos da carne, o esclarecido obreiro fez-se professor e, sumamente interessado em letras, apaixonou-se exclusivamente pelas obras da inteligência, afastando-se enojado da multidão inconsciente e declarando que vivia numa vanguarda luminosa, inacessível à compreensão das pessoas comuns. Então, normalmente, quando falamos em missionário, achamos que é um ser acima do bem e do mal. Alguém tão evoluído que não tem tendências inferiores como nós, simples mortais, espíritos imperfeitos que somos. Nos esquecemos que eles também estão em evolução. E como nós, eles têm arestas a serem lapidadas: o orgulho, o ciúme, a avareza, medo, egocentrismo. E nesse conto, esse espírito que foi enviado tinha as asas do conhecimento, mas o orgulho falou mais alto. Ou seja, faltava a asa do amor. Ele começou a se sentir superior, se sentiu isolado, porque os outros eram ignorantes e ele era muito sábio. A gente sempre fala, né? A gente já ouviu esse ensinamento, né? Que nós temos duas asas, a asa da sabedoria e a asa do amor. Com uma asa só, a gente não voa. Observando o incapaz de atender aos compromissos assumidos, o Senhor compassivo providenciou a viagem de outro portador da ciência, que, decorrido algum tempo, se transformou em médico admirado. De tempos em tempos, sempre que necessário, né, é enviado algum espírito um pouco mais elevado que a maioria, para que seja dado um impulso ao desenvolvimento coletivo. Esse espírito não vem necessariamente como alguém que vem pregar a religião. Ele pode vir como um religioso, mas dependendo da necessidade do grupo, ele pode vir como um artista, um cientista, um líder em algum segmento específico. No conto que a gente está estudando, havia necessidade de alguém com mais conhecimento científico. Por isso que veio o professor e depois o médico. Vamos observar que foi enviado um cientista, né, como professor para trazer algumas revelações. Como ele não conseguiu, foi enviado outro portador da ciência. Então, primeiro, nem todo aquele que vem trazer revelação consegue, porque quando nós encarnamos, nós passamos pelo esquecimento. E com o esquecimento, podemos aflorar alguma tendência que ainda precisa ser trabalhada. Então, esse reencarnante é vencido por tendências infelizes que ele ainda não superou. Outra coisa que devemos ter em mente é que nem todo missionário vem falar de Deus. Muitos cientistas são ateus e trazem conhecimentos importantes para todos. O importante é o conteúdo. Por isso, Jesus falou para tomarmos cuidado com os falsos profetas. Tomar cuidado com pessoas que vêm falar de Deus e que é da boca para fora. Não age como alguém que vem com uma missão. Então, precisamos estar atentos ao conteúdo.
Existem missionários na ciência, na arte, enfim, em todos os segmentos, não apenas na religiosidade. Portanto, devemos observar o que a pessoa está trazendo de bom. O que ela fala agrega? Faz sentido? Ou é em busca de likes, de seguidores? Ou está trazendo informações infelizes? Conhecemos as árvores pelos frutos, certo? O novo arauto da Providência refugiou-se numa sala de ervas e beberagens, interessando-se apenas pelo contato com enfermos importantes, habilitados à concessão de grandes recompensas, afirmando que a plebe era demasiado mesquinha para cativar a sua atenção. Ou seja, orgulho, vaidade e superatividade atendia apenas quem lhe recompensava, tirando vantagens de seus conhecimentos. Caminho perigoso esse que considera o outro inferior, que considera o outro diferente. Esse caminho não é o de amar ao próximo como a si mesmo. Acha que os outros não o compreendem. Então, o Todo-Poderoso determinou a vinda de outro emissário na ciência, que se converteu em guerreiro célebre. Usou a espada do cálculo com mestria. Pôs-se ao lado de homens astuciosos e vingativos, e afastando-se dos humildes e dos pobres, afirmava que a única finalidade do povo era de salientar a glória dos dominadores sanguinolentos. Então, mais um deixou o ego pesar. A vaidade e o orgulho são extremamente perigosos. Eles fazem as pessoas se achar melhor que os outros, além de achar que os outros têm inveja dele. O perseguem, não reconhecem o seu valor, né? Todos temos uma pitadinha de vaidade, de orgulho, e é normal. Mas cabe a cada um de nós analisar. Será que o outro tem que fazer as coisas do modo que eu faço? Será que só eu sei fazer? Será que tudo que eu faço é o melhor? Cuidado. Entristecido com tanto insucesso, o Senhor Supremo expediu outro missionário da ciência, que em breve se fez primoroso artista. Isolou-se nos salões ricos e fartos, compondo músicas que embriagassem de prazer o coração dos homens provisoriamente felizes, e garantiu que o populacho não seduzia a sua sensibilidade, que ele mesmo acreditava excessivamente avançada para o seu tempo. Mais uma vez, temos o orgulho e com ele a separatividade. Percebe que o orgulho, a vaidade, está sendo o ponto central desse capítulo? O orgulho e a vaidade estão separando as pessoas daquelas para os quais ela veio ajudar. Portanto, observemos, toda vez que batemos boca para defendermos nosso ponto de vista, custe o que custar, é orgulho. Toda vez que estivermos em uma conversa e acharmos melhor nem falar nada porque estamos certos e os outros estão errados, e então acharmos melhor nem perdermos o nosso precioso tempo tentando defender o óbvio, estamos no orgulho. Quando damos uma alfinetadinha básica no outro, orgulho. Foi então que o excelso Pai, preocupado com tantas negações, ordenou a vinda de um mensageiro de amor aos homens. Esse outro enviado enxergou todos os quadros da terra com imensa piedade.
Compadeceu-se do professor, do médico, do guerreiro e do artista, tanto quanto se comoveu diante da desventura e da selvageria da multidão, e, decidido a trabalhar em nome de Deus, transformou-se num servo diligente de todos. Passou a agir em benefício geral e, identificado com o povo a que veio, sabia desculpar infinitamente e repetir 1000 vezes o mesmo esforço ou a mesma lição: servir. Ou seja, vem no outro um igual. Se identifica com o povo. Desculpa. Isso é humildade. Ver no outro um igual. Identificar-se a ele. Ter empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro. Se era humilhado ou perseguido, buscava compreender na ofensa um desafio benéfico à sua capacidade de se desdobrar na ação regeneradora, para testemunhar reconhecimento à confiança do Pai que o enviou. Esse não estava escravo a seu ego. Não levava nada para o lado pessoal. Seu objetivo era servir ao Pai que o enviou. Ele não se achava perseguido, ao contrário, aproveitava cada pedra do caminho para se burilar. Não devo pensar que eu estou naquele lugar por causa desta ou daquela pessoa. Ao invés disso, pensar que aquela é uma oportunidade que eu estou tendo de me melhorar, de fazer diferente. Se realmente acharmos que devemos mudar de lugar, por que não? Existem muitos lugares onde podemos realmente servir. Mas devemos mudar depois de concluir que não é por melindre, que não é porque achamos que não fazemos parte daquele lugar, porque ninguém nos entende, porque tal pessoa me desiludiu, porque as pessoas não agem como esperávamos que agissem, porque ninguém valoriza o que fazemos. Mudar porque a gente quer ajudar ou atuar, em alguma outra comunidade. Por amar sem reservas os seus irmãos de luta em muitas situações, foi levado a orar e pedir o socorro do céu, perante as garras da calúnia e do sarcasmo. Mas nas mais baixas manifestações de natureza humana, entendia dobrados motivos para se consagrar com mais calor à melhoria dos companheiros animalizados, que ainda desconheciam a grandeza e a sublimidade do Pai benevolente que lhe deu o ser. Foi assim, fazendo-se último de todos, que conseguiu acender a luz da fé renovadora e da bondade pura no coração das criaturas terrestres, elevando-se a mais alto nível, com plena vitória na divina missão de que foi investido. Houve ligeira pausa na palavra doce do Messias, e diante da quietude que se fez espontânea no ruidoso ambiente de minutos antes, ele concluiu com um expressivo acento na voz: cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. A sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que alcançaram no trono divino, mas em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Então, as duas asas são importantes e devem ser equilibradas. Mas se ainda não podemos equilibrar, que a asa do amor seja maior que a do saber. Quando não amamos, a nossa sabedoria se enfraquece.
ele não é sabedoria verdadeira, mas sim é apenas conhecimento. A sabedoria só existe se existir sentimento. Acumular informações é frio, não acumula sentimentos. É só observarmos o avanço tecnológico que houve e nem sempre essa tecnologia é usada em benefício das pessoas em geral. Quantas vezes a tecnologia é usada para destruir e não para construir? O conhecimento é muito importante, mesmo porque podemos matar quem amamos por falta de conhecimento. Por exemplo, se amamos um diabético e não sabemos que o diabético precisa ter restrições de doce, vamos dar um doce para deixá-lo feliz e com isso podemos agravar o seu quadro e até levá-lo à morte. Então, ter conhecimento é importante, mas mais importante que ter conhecimento é aprender a sentir. Não podemos anestesiar os sentimentos com conhecimento. Muito pelo contrário, precisamos unir o conhecimento ao sentimento. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.